Shalom, shalom, muita shalom para todos vocês. Paz, alegria, graça, misericórdia, amor, bondade, tudo que bom representa. Que você receba essa noite em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, guerreiros e guerreiras, que estão aí nesse horário para entregar o melhor ao Senhor, as suas primícias ao Senhor. Já começamos, né, pelo sacrifício do horário, porque eu sei, né, que a maioria também, muitos aqui, dormem cedo, acordam cedo, mas estamos aqui para justamente entregar o nosso melhor ao Senhor, sacrificar a nossa carne no altar, para que nós possamos ser fortalecidos no Espírito. Amém? Quem aqui tem algum testemunho das primícias do mês passado? Queremos ouvir, gente, porque, como eu falei no domingo, né? A Juliana também testemunhou lá, lindo testemunho dele no domingo, e eu reforcei, né? O quão importante é nós testemunharmos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, porque não basta apenas pregarmos o Evangelho, pregarmos a palavra de Deus, o poder de Deus. Nós precisamos viver esse poder, nós precisamos manifestar esse poder. Então, eu quero que alguém aqui, corajoso, corajosa, possa testemunhar. Eu sei que tem pessoas que receberam grandes conquistas no mês passado sobre as primícias, e nós queremos ouvir o seu testemunho, até porque, né, o seu testemunho vai fortalecer a fé de outros aqui. Quem gostaria, levanta a mãozinha. Quem aqui tem um testemunho? Gente, quem levantou a mão? Mirela. Ah, Mirela, conta o seu testemunho. Shalom, shalom. Já que ninguém levantou a mão, eu levanto, né? Mês passado, aqui nas primícias, eu coloquei diante do Senhor a venda do meu carro e do meu apartamento, né? E a gente sabe que as coisas não estão tão fáceis, mas o Senhor tem me dado algumas direções e eu, em obediência, né, buscando essa venda. E nesse um mês eu vendi o meu carro e meu apartamento. O Senhor fez algo de maneira sobrenatural mesmo, né. E então, assim, creiam, né, que vale a pena você estar aqui entregando o seu tempo, vale a pena você selar as palavras que são liberadas aqui, porque o Senhor tem pressa, a gente está no ano da velocidade e nós precisamos ser usados naquilo que o Senhor tem nos direcionado, porque muitas vezes a gente acaba não avançando por conta do medo, né. E se o Senhor falou, querido, vai e faz, porque aquele que fala banca, e ele banca mesmo. E eu vivi esse sobrenatural nesse um mês do Senhor, essas portas abertas e essa aceleração de uma maneira sobrenatural na minha vida. E eu tenho certeza que vocês também vão poder compartilhar desses testemunhos no mês que vem e também até quarta-feira aqui. Amém, queridos? Shalom, shalom. Uhul, que bênção, gente. Glória a Deus, Mirela. E eu sei o quanto a Mirela estava na expectativa, né, por conta disso, já fazia algum tempo. E glórias a Deus que tudo deu certo. E eu tenho certeza que é fruto, né, daquilo que nós estamos semeando aqui nesses dias de primícias. Gente, nós temos ouvido muitos testemunhos a partir, né, desse mover, desde quando Sávio iniciou lá no começo de 2024, esse mover, nós temos testemunhados na vida de muitas pessoas, grandes coisas mesmo. E quem mais tem um testemunho, gente? Quem mais quer testemunhar? Às vezes a gente pensa que é algo grandioso, mas às vezes são as coisas simples do dia a dia também. Vai lá, Andréia, pode testemunhar, abre teu áudio aí. Boa noite. Então, desde que eu estou fazendo parte do movimento que a gente tem feito, eu acabei de falar com a minha filha, todo dia tem uma bênção.
Então, assim, são muitas, mas a principal é que nós estávamos aguardando um processo e eu guardei que o Senhor determinou para nós, né, que para a gente não murmurar nos 15 primeiros dias, né, do mês, que a gente permanecesse de boca fechada se não tivesse nada de bom para falar. E eu tentei fazer isso, e o Senhor, assim, sobrenaturalmente, é um processo de são 7 anos, e o Senhor falou que ia terminar. E realmente o processo está no fim, está sendo resolvido. É um processo no qual a gente ganhou e que vai resolver muitos problemas na nossa vida. Uau, glória a Deus, gente, depois de Glória a 7 Deus. anos, meu Deus, é um Sim. ciclo. Glórias a É, Deus, Andréia, exatamente, glórias a nem tinha Deus. atentado para isso. São 7 anos, é um ciclo. Um ciclo se fechou. Glórias a Deus. Amém, Que Deus abençoe sua vida e sua família, que você possa adentrar um novo ciclo de bênçãos e conquistas para sua vida, amém, em nome de Jesus. amém. Quem Glória a mais, Deus. gente? Gostaria de mais uma pessoa. Mais uma pessoa. Fecharmos 3 testemunhos aqui. Vamos lá, quem quer testemunhar? Bora, gente. Oi, 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 quem abriu? Sibeli. Cibele, pode falar, Cibele. Bom, quando fala de testemunho, eu fiquei pensando, mas será que ele vai contar isso como mês passado, mês retrasado? Como a gente está num ciclo de sempre estar renovando as nossas primícias, então vamos lá. No final do mês de abril, eu fiz uma propaganda e essa propaganda foi dentro de um grupo de uma igreja e uma moça entrou em contato comigo e disse assim para mim: Nossa, eu achei seu logo tão lindo. Eu vi ele num imóvel que ela estava vendendo. Só que ela mora num condomínio de 300 apartamentos perto da minha casa, uns 15 minutos de casa. Ela falou: eu sinto no meu coração que eu tenho que te ajudar. Eu não sei explicar, mas eu sinto no meu coração que eu tenho que te ajudar. Aí ela virou e falou assim: tem uma feira no condomínio da minha casa. Você não quer ir participar com as suas massas? Ela não conhecia meu produto e não me conhecia, só pelo folder. Aí eu virei e falei assim: vamos ver. Entrei em contato com o coordenador e hoje eu fiz a sexta-feira no condomínio de segunda-feira. E aí, assim, quando eu entrei no primeiro dia, eu dei de cara com uma moça vendendo massa lá dentro. Eu fiquei tão constrangida que eu falei: vou embora. Como que eu vim parar num lugar que tem uma pessoa vendendo massa na mesma feira que eu? E o outro rapaz, que é expositor, falou assim: fica tranquila, faz o que você tem que fazer, que você não tem culpa. Quem te convidou sabia que já tinha outra pessoa vendendo massa. E eu falei: é verdade. No primeiro dia, meu faturamento foi R$ 512. No primeiro dia de vendas. No segundo dia, meu faturamento deu R$ 412. No terceiro dia, deu R$ 514. No quarto dia, de tarde, antes de ir para a feira, eu sempre oro, eu falei: Senhor, eu queria um faturamento de R$ 700 hoje. E o faturamento foi de R$ 712. E aí, a semana passada, como estava chuva e era feriado, foi um pouco menos, 300. Mas hoje eu acabei de chegar da feira, eu falei: eu tenho que dar tempo de chegar lá, aqui, né? Hoje deu R$ 580 de faturamento. É uma porta nova por conta de uma propaganda feita. E aí Deus abriu uma porta. E aí eu trabalho no relento. E eu falei: meu Deus, se chover, como é que eu vou fazer? Já comprei minha barraca de 3x3. E detalhe, gente, eu não tenho carro. Eu não tenho carro. Então, um amigo empresta o carro para a mãe dele dirigir para me levar de segunda-feira. E o carro quebrou a semana passada. Então, no domingo, ele disse: eu não tenho como te emprestar o carro na segunda-feira, porque meu carro está no conserto. E uma outra amiga minha já tinha me dito: se você precisar, conta comigo. Liguei para ela, falei: você pode me levar na feira? Ela falou: posso. Só que antes disso, outra amiga minha, que é a irmã dessa que me leva, falou: não, pode ir com o meu carro. Emprestou um carro grande e emprestou o carro de novo hoje para ir para a feira. Então, sem carro, sem barraca, sem nada, tá tudo acontecendo, glória a Deus. Eu estou compartilhando porque eu realmente estou
muito feliz. É muito trabalho, gente, mas é um romper que não tem o que falar. Meu Deus do céu, tô aqui explodindo da alegria, gente do céu, que lindo, Cibele. Quem né, acompanha a Cibele de algum tempo, né, a gente já conhece a Cibele faz um tempo, a gente sabe o quanto a Cibele tem se esforçado, o quanto a Cibele tem trabalhado árduo, né, Cibele, para que as Sim. portas se abrissem. Meu Deus, que alegria ouvir o seu testemunho. Parabéns, que Deus continue te abençoando. Amém. Gente, é sobre isso. É sobre nós entendermos que o agir de Deus é num estalar de dedos. A gente só precisa obedecer. A gente só precisa estar alinhado com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, buscar, perseverar, porque eu sei o quanto a Cibele perseverou. E no momento que Deus quiser, Ele só faz assim, ó. Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Uma coisa que pode ser uma coisa simples. Uma pessoa que viu a logo, se identificou com a logo, aquilo já, né, queimou no coração. Então, eu quero dizer para vocês que estão aqui, vale a pena. Não desista. Thaís, só mais Oi. um detalhe. E a semana passada aconteceu uma coisa inusitada. Tocou a campainha no sábado à tarde, eu fui atender. Na chuva tinha uma mulher e ela disse assim: aqui que vende massa? Eu falei sim. Eu falei: a senhora precisa de alguma coisa? Ela então. Numa sexta-feira, às 4h30 da tarde, ela falou: sabe o que que é? Eu sou de Jundiaí, estou trazendo a menina que é da minha patroa para estudar aqui perto da sua casa. Fui no mercado, que é o Mercado Castanha, que nem é tão perto da minha casa, e perguntei para alguém: eu preciso comprar massa. E a moça disse: vai naquela rua que tem uma moça que vende massa lá. Ela é de Jundiaí. Eu nunca vi aquela mulher na minha vida. Ela veio tocar na minha campainha com uma indicação de alguém que me conhece, que ela não sabe nem o nome, e veio comprar massa, levou 2 quilos de massa para fazer parte do almoço da patroa no sábado. Uau, gente, meu Deus do céu, que lindo! Gente, isso enche a gente da alegria, né? Meu Deus. Esse é o poder de Deus. E é isso que nós precisamos entender aqui dentro, né? São esses testemunhos que fortalecem, é o testemunho na prática, que a gente busca, a gente faz, a gente ora, a gente, né, paga o preço e Ora! tudo mais, né, Sibeli? Uma hora acontece. Eu sempre vejo um Reels no Instagram que é o De Repente de Deus. O De Repente de Deus é, é um estalar de dedos, é um movimento, é uma indicação, é uma pessoa-chave, é uma pessoa no lugar certo, na hora certa, não é mesmo? É a pessoa estar ali no mercado justamente a hora que a pessoa chega para fazer aquela pergunta para aquela pessoa. Exatamente. Então, é um mover de Deus, é um mover de Deus. E eu quero desafiar você que está aqui hoje a entrar nesse mover de Deus. Eu quero que você, né, eu tenho falado muito, eu comecei o desafio, né, do livro de Provérbios, e no primeiro dia eu fiz uma live falando sobre o desafio, né, o que Deus me moveu a esse desafio. E uma das coisas que eu tenho frisado muito é a questão de ser intencional. Seja intencional, seja intencional. Então você está aqui, não venha para cumprir tabela, não venha de forma religiosa para cumprir o cronograma. Seja intencional. Sabe o que você vai fazer agora? Você vai colocar aí diante de Deus qual é a sua intenção, o que você precisa. E nesse momento agora, eu vou te dar a oportunidade de você adorar ao Senhor. Nós vamos colocar aqui um louvor. E a princípio eu ia colocar dois, mas eu vou colocar um louvor para a gente ir para a palavra, porque eu sei que hoje Deus vai bradar muitas coisas aqui ao nosso coração. E que você a todo momento esteja em espírito de adorador, de adoradora.
que você, aqui nesse momento, você esteja mergulhado na presença de Deus. Porque pense assim, ó, é uma palavra apenas. Uma palavra que pode ser a chave que você veio buscar. Então, não se distraia. Pega um copo d'água, se chacoalha na cadeira aí. Não permita que o sono te sobrevenha e nem roube aquilo que Deus quer te entregar nesse dia. Que você esteja atento, que você esteja atenta ao que Deus vai falar hoje. Amém? Deixa eu entrar aqui. Eu quero compartilhar com vocês um louvor profético. E eu quero que você ouça esse louvor e tome posse dessas palavras, mas muito mais, que você declare essas palavras na sua vida a partir de agora. Amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Thaís, amada, acho que tá sem som, Thaís. Ninguém tá conseguindo ouvir mais. Tava tão lindo. Eu amo essa música, pelo amor. Tava berrando já aqui no carro, mas parou pra todo mundo. Descompartilha, compartilha de novo. Acho que tem que dar o compartilhar o som lá no Spotify, não sei. Thaís, quer mandar o link para mim? Eu compartilho por aqui. Manda o link do Spotify ou me fala o nome da música para eu puxar aqui e aí eu abro aqui. Travou tudo aqui, gente. Travou meu Zoom, travou tudo. Tá. É o escudo, a voz da verdade. A música chama o Escudo? Isso. Aí. É... Não, peraí. Ah, a voz da verdade, tá aqui. Eu vou. Deixa eu
Só pôr para. Peraí, gente. Peraí, Ana, que você vai cantar, vai gritar, só um minuto. Já vou compartilhar aqui. Viu? Tava eu e a Thaís aqui, ó. Não há ferrolhos. Eu pareço maluca aqui na universidade, gente. Vou cantando e não tô nem aí. Vai aí, Rei, toca aí. Vou compartilhar. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluias!
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você comece a declarar essas palavras. O quanto nós aprendemos o poder daquilo que sai das nossas bocas. Então, se você quer vencer esse mês, se você quer vencer algo na sua vida, comece a declarar a palavra de Deus com força, com ousadia. Quando você estiver desanimado, quando vinha a ansiedade, quando vinha aquela angústia, aquela preocupação, você coloca uns louvor aí na sua casa, no fone de ouvido e comece a declarar a palavra, o louvor de Deus. Gente, tem dias aqui em casa que os vizinhos devem ficar assustados, né? Ainda bem que os vizinhos são meio afastados, assim, porque, gente, eu coloco, quando eu vejo, assim, que tá vindo aquela ansiedade, aquela preocupação, aquele pensamento, já ligo o som, coloco os louvores, saio declarando, guerreando, gritando, profetizando. Gente, é assim, ó. Como muda o ambiente? Como muda a atmosfera? Então, pega essa arma poderosa e comece a fazer isso na sua vida, mesmo que você não tenha força para fazer. Comece sem força mesmo. O restante é Deus que faz. Amém? Receba então, porque não há ferrolho e não há portas que se fechem diante da sua voz. Amém? Chamo agora o nosso mestre Juliano Panza para ministrar a palavra. Juliano, é com você. Amém. Glória a Deus. Shalom, amados, boa noite. Parabéns ao grupo de guerreiras e guerreiros. Já estamos na nossa jornada de número 6 e o ano da velocidade já está na metade. Pararam para pensar nisso? Já estamos na metade. E o segredo do ano da velocidade é o agora. Palavra do nosso apóstolo Coraiola. O segredo do ano da velocidade é o agora. Então, vamos começar fazendo o seguinte, vamos falar bastante aqui no chat. Por favor, mandem para nós aqui. Qual é a sua profissão? O que sua empresa faz? Qual é o seu trabalho? O que você faz no seu trabalho? Vão colocando aí no chat. Eu já vou falar a minha. Vocês sabem, sou corretor imobiliário, trabalho no mercado imobiliário. Então, sou corretor de imóveis. Vão mandando aí, por favor, com o que vocês trabalham, com o que trabalha a empresa de vocês. Empreendedora em massas, e essas horas dá mais fome ainda. Psicóloga e palestrante, promove arte brindes personalizados. Corretor de imóveis, olha aí o colega nosso lá, Sarina. Pediatra, empresário no ramo de comida, pedagoga e terapeuta, corretora de seguros, nutricionista, enfermeira, cuido de idosos, gastronomia, consultora de sistemas, empreendedores, agropecuaristas, mentora de carreiras, desenvolvimento pessoal, venda de programa socioemocional, farmácia, trabalho com reconhecimento de cidadania italiana, português e espanhol, olha aí, Sarina. Agropecuaristas, publicidade, ensino especialistas a transformar seu conhecimento em curso digital. Muito bem, quem não colocou, coloque ainda, mas foi uma enxurrada aqui. Por que eu fiz isso, pessoal? Comércio de ferramentas e afins, mentora de carreira, terapeuta de casais. Por que eu fiz isso? Representante comercial. Porque é importante, nesse momento, você enxergar o que você faz no mundo dos negócios. O título da nossa mensagem é exatamente o título da nossa jornada. Negócios como missão. Sim, não tem outro título. O título é esse, Negócios como missão. E eu quis começar dessa forma, para que nós enxergássemos o tamanho da nossa comunidade, tudo que nós temos. Por exemplo, eu não sabia que nós temos aqui um colega corretor, mas o mais importante é que você enxergue o que você faz no mundo dos negócios. O que a sua empresa faz. Semana passada eu estava assistindo um podcast
com o Joel J. E ele estava falando um pouco sobre a questão de fazer dinheiro com o nosso trabalho, como a questão do fazer dinheiro com a nossa empresa. E ele falou o seguinte: o dinheiro, ele não está no banco, ao contrário do que a maioria pensa. O dinheiro está no problema. E isso eu já tinha ouvido de outro palestrante. Já tinha ouvido isso do Pablo Marçal. O dinheiro está no problema. Você é recompensado por aquilo que você resolve. Portanto, ame problemas, busque os problemas e resolva eles. E vocês viram aqui, com essa enxurrada que nós tivemos de empresas, de profissões e atividades que nós temos no mundo dos negócios. Todas elas, todas, sem exceção, resolvem o quê? Um problema. Então é importante nós enxergarmos o que eu faço no mundo dos negócios, o que nós fazemos no mundo dos negócios. Para a gente começar, eu queria trazer aqui algumas mentiras que existem no mundo dos negócios, ou no mundo do trabalho, ou no universo do trabalho, que são mentiras que nós precisamos derrubar, que são crenças limitantes que nós precisamos derrubar. Por quê? Porque se nós precisamos ter, ou se nós desejamos ter, um negócio próspero, uma empresa abençoada, uma empresa que cresce, uma empresa que prospera, que se multiplica, e faz isso resolvendo problemas, eu não posso ter nenhuma dessas crenças limitantes, nenhuma dessas mentiras no meu universo de trabalho, no meu universo profissional. Quais são essas mentiras? Eu mesmo, por muitos anos, eu enxerguei o trabalho como uma roda dos ratos. Como assim, Juliano, roda dos ratos? Ora, aquilo que a gente faz sem saber por que faz, entra ali e faz a mesma coisa todo dia e começa na segunda e termina na sexta ou no sábado e não para, e nem sabe mais por que está fazendo. Pensando nisso, lembrem agora de pessoas, algumas vezes até vocês mesmos, com aquela expressão abatida indo para o trabalho. Aquela expressão de repetição indo para o trabalho, aquela expressão de quem diz: puxa, vou começar tudo de novo na segunda-feira, que chato. Eu não quero ver o meu patrão, eu não quero ver os meus clientes, eu não quero ver meus colegas de trabalho. Eu não aguento mais essa rotina. A primeira mentira que nós precisamos derrubar é que o trabalho é essa roda dos ratos, não é. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, é uma invenção para colocar o trabalho apenas como uma ferramenta, apenas como um meio para subsistir, como um meio para a sobrevivência. Isso é uma mentira. O trabalho não é uma roda dos ratos. Outra mentira que nós precisamos tirar, e confesso, tudo isso que eu estou falando foram coisas que já passaram pela minha cabeça. Uma delas é: o trabalho é um castigo. Ora, Adão e Eva, eles estavam lá no jardim fazendo o quê? Nada, eles estavam curtindo, eles tinham que cuidar do jardim e tal, mas era um negócio meio bem de boa, era um paraíso, poxa. Eles iam ali, conversavam com um bichinho, eles iam ali, comiam uma frutinha, eles iam ali, tomavam um banho no lago, eles iam ali, tomavam um sol, subiam na montanha, eles não faziam nada, eles só curtiam, né? Só desfrutavam do paraíso. Aí eles tropeçam e nós temos a sentença: do suor do teu trabalho você comerás. E isso, para mim, por muitos anos, foi como uma sentença de castigo. Olha, vocês desobedeceram a Deus, agora vocês estão lascados, vocês têm que trabalhar. Então, essa mentira, que o trabalho é um castigo, ela precisa desaparecer das nossas mentes, porque isso não é verdade. Hoje nós vamos entender o porquê que não é verdade. Aliás, a Flávia sempre fala: do suor do seu trabalho você comerás, não das lágrimas no seu trabalho. Fez muito sentido para mim quando eu ouvi isso. Então, essa é uma mentira que precisa ser derrubada. O trabalho, ele não é um castigo. Não é um castigo. Trabalho como fardo, trabalho como repetição. Ou seja, o trabalho é aquilo que me traz cansaço, que me joga
para baixo, trabalho como aquilo que nega a minha identidade, trabalho como aquilo que me sufoca. Isso é mentira. Como assim? Com essa explosão do digital, é possível hoje conhecermos muitas profissões que nós nunca tínhamos ouvido falar. E uma vez eu vi uma pessoa falando assim: olha, você pode viver daquilo que você ama, sim. E começou a citar vários exemplos. Um dos exemplos que ficou gravado para mim, que eu não esqueci, foi o seguinte: todos aqui conhecem aquela série norte-americana Friends? Quem conhece, levanta a mão aí. Quem é fã de Friends, levanta a outra mão. Somos fãs aqui em casa. Ele mostrou o exemplo de uma moça que vive hoje profissionalmente sendo fã de Friends. Simplesmente, ela se tornou uma especialista em Friends, e aí ela dá palestra, ela presta consultoria, ela dá informações, ela vende produtos. Enfim, ela criou uma empresa em cima daquilo que é a paixão dela, que é uma série. Acredita? Friends. É o nome da série Friends, amigos, em inglês. Ou seja, essa mentira de que o trabalho é um fardo, ela precisa sumir das nossas mentes. Não é um fardo. Eu posso viver daquilo que eu amo. Vão pegando os códigos que estão por trás, vão pegando as chaves. O trabalho não nega a nossa identidade. Se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada. Peguem os códigos. Outro tipo de mentira, trabalho como repetição. Eu simplesmente faço a mesma coisa todo dia, vou lá, faço. Eu gostava muito, agora faz tempo que eu não vejo. Outra série norte-americana, esse desenho, Os Simpsons. Sempre fui muito fã dos Simpsons. Tem um episódio que o Bart, criança mesmo, começa a trabalhar. E daí ele fala assim: já entendi. Repetição é o meu trabalho. E aí ele fala isso várias vezes: repetição é o meu trabalho. Isso vem da onde? Vem daquela revolução industrial, linhas de produção, onde os trabalhadores ficavam ali sem pensar, simplesmente repetindo trabalhos, né? Hoje a maioria desses trabalhos são feitos por máquinas. Mas isso vem daquele conceito lá da década de 80, década de 90, de que o trabalho é simplesmente repetição. Isso é uma mentira, não é? Outras mentiras, o trabalhador, né, como inimigo do patrão, o trabalhador que está sob o regime de CLT, que é inimigo do patrão. Isso é novidade? Não é, né? Outro, aquela mentalidade de que o trabalhador é vítima, ele é um escravo. Isso é mentira. O trabalhador não é inimigo do seu patrão. O trabalhador não é um escravo. O trabalhador não é uma vítima. E por fim, no Brasil, infelizmente, existe uma cultura dessa mentira de que o trabalhador pode ser um roubador de tempo. Ele pode roubar tempo no trabalho e isso é bonito. Terrível isso. São mentiras que nós precisamos tirar da nossa mente. Por que eu comecei falando isso? Porque eu falei que nós precisamos fundamentar a nossa empresa, a nossa profissão, o nosso trabalho, dentro de uma estrutura sólida e limpa. A nossa fundação precisa ser profunda. Eu trabalho há quase 22 anos agora, com o universo imobiliário. Comecei focado na construção civil. E nos últimos 10 anos, me aproximei muito de uma construtora de prédios aqui na cidade. E um dos especialistas dessa construtora, um dos supervisores técnicos, ele adorava me mostrar a fundação dos prédios. E ele falava assim, inclusive o último que ele fez aqui, eu lembro, ele me levou, me mostrou os blocos de fundação e ele dizia assim: essa é a parte que eu mais gosto, por quê? Porque quando essa parte aqui é bem feita, lá na frente, na entrega das chaves, tudo vai ser bem feito. E ao contrário, quando essa parte aqui da fundação não é bem feita, você pode caprichar o que quiser lá na frente, que ela não vai ficar bem feita. Então, hoje, o nosso propósito aqui é fundamentarmos a prosperidade e o crescimento do nosso trabalho, das nossas empresas. Por isso que nós começamos derrubando algumas mentiras. Para nós fundamentarmos, para nós solidificarmos o nosso conceito hoje, nós precisamos recorrer a um livro da Bíblia, e não poderia ser outro, senão o primeiro. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis, capítulo 1. Quero ver vocês abrindo a Bíblia aí. Gênesis, capítulo 1. Hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: como eu posso entender o meu trabalho como missão?
Como eu posso entender a minha empresa como missão, a minha vocação como missão, a minha formação como missão, o meu trabalho diário como missão? Gênesis capítulo 1. E nós vamos começar a entender isso a partir da dinâmica da criação. Todos abriram aí? Gênesis capítulo 1, eu vou ler um pouquinho rápido, tá? Porque nós vamos ler o capítulo inteiro. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 1. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vão pegando os códigos. A terra estava sem forma e vazia. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Vão pegando as chaves, estão todas aí. Chamou Deus a luz, dia, e as trevas, noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Vão pegando os códigos. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nela e conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Vejam, nem na criação do Todo-Poderoso, que poderia ter feito tudo assim, nem na criação do Todo-Poderoso foi instantâneo. Teve processo, teve dias, tardes e manhãs. Prestem atenção que existem processos. Versículo 14. Também disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou. Prestem atenção agora. Dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, muito bom. Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra,
e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem, ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Prestem atenção no versículo 28. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores e quem há fruto e que dê semente. E isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizeram. Até aí. Vamos orar? Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos conceda sabedoria, entendimento, discernimento, compreensão da tua vontade. Peço nesse momento, Pai, traga todo o nosso pensamento, toda a nossa atenção, todo o nosso foco, toda a nossa energia, Senhor Deus. Traga todos eles, Senhor Deus, diante de ti, para que todo o nosso entendimento esteja agora focado na tua voz, no teu falar, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o Senhor falando. Que a tua bendita palavra possa transformar o nosso entendimento e que nessa noite nós possamos ser transformados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem aqui tem criança em casa? É muito comum, de repente, os menorzinhos virem trazendo um desenho que eles fizeram e mostrar assim, ó, dá uma olhada nisso aqui, olha o que eu fiz. E o que que a gente fala quando eles mostram? O que que a gente fala? Que lindo! Nossa, que lindo! Você é o melhor, você é a melhor. Uau, que lindo! Isso aí, Rê. Esse DNA de fazer as coisas e achar bonito já está em nós desde o nosso espírito. Vocês perceberam que eu fui dando ênfase na leitura, né? E tudo que Deus fazia, ele via que era bom. Tudo que Deus criou, ele olhou e viu que era bom, muito bom. Então, a primeira coisa, eu gostaria que vocês prestassem atenção que tem uma dinâmica na criação. O poema de Gênesis, sim, Gênesis é um poema. Como assim? Não é uma narrativa? Não, é um poema. O poema de Gênesis traz para nós uma dinâmica que vai acontecendo e vai se repetindo. Primeira coisa, os fundamentos, né? Disse Deus. Disse Deus. Então, primeiro veio a palavra e depois veio a ação. Vamos pegando os códigos. Primeiro Deus fala e depois ele faz. Primeiro vem a ideia, aí vem a palavra e aí vem a ação. Disse Deus e assim se fez. Segundo, sobre a criação, ele dispensou bênçãos. Isso lá atrás. E essas bênçãos, elas continuam vigentes até hoje. São bênçãos que permanecem. Quais são essas bênçãos? Ele falou, sede fecundos, multiplicai-vos. Muita gente pensa que prosperidade é fazer dinheiro. Não. Multiplicação é prosperidade.
Isso já está no nosso DNA. Vão pegando os códigos. Olha a dinâmica da criação. Primeiro a palavra, depois a ação. Tem bênçãos que perduram até hoje. Quais são essas bênçãos? Sede fecundos, multiplicai. A multiplicação, ela está no nosso DNA espiritual. Nós temos batido aqui muito na nossa identidade em Deus, na nossa filiação em Deus. Nós somos filhas e filhos, somos herdeiros, nós somos reinantes. Então nós precisamos assumir que sim, nós precisamos multiplicar. Olha o testemunho que a Sibélia trouxe para nós aqui. Multiplicação. Multiplicação. Prestem atenção, isso está no nosso DNA. Se alguma coisa fala para você que não vai multiplicar, é mentira. Por isso que eu listei mentiras aqui no começo, para a gente ficar com a nossa mentalidade afinada, com o nosso discernimento afinado, apurado. O DNA do reino é de multiplicação. Multiplicação. Enchei a terra, sujeitai a terra, dominai sobre a criação. Olha o DNA, olha a bênção. Eu não preciso pedir a Deus que abençoe a minha capacidade de trabalho para que o meu trabalho prospere. Ele já abençoou lá na criação. Eu faço isso todo dia para me lembrar que eu dependo dele. Mas ele já abençoou. No começo nós listamos aqui todos os nossos trabalhos, toda a nossa empresa, o que nós fazemos, o que cada um aqui faz. Já existe a bênção do Senhor sobre cada empresa, cada trabalho, cada formação que foi listada aqui no começo. Nós já somos abençoados para multiplicar, para prosperar. Gravem isso. Então, primeiro, a dinâmica da criação. Vem primeiro a palavra e depois a ação. Segundo, bênçãos. Já existem bênçãos liberadas desde o princípio da criação até hoje. São bênçãos que permanecem, que perduram. Número 3. E viu Deus que era bom. A criação do Senhor é boa. As trevas querem perverter esse princípio de que a criação é boa, tornando o homem, ser humano, mal, promovendo a violência, promovendo a pornografia, promovendo a morte. O inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. Tudo que mata, tudo que rouba, tudo que destrói, vem para fazer isso com a criação dele. Vão pegando os códigos. Ano passado, o apóstolo Coraiola esteve aqui em Ponta Grossa falando sobre escatologia vitoriosa. E por muitos anos eu vivi numa mentalidade de fé, uma mentalidade religiosa, que entendia que o meu lugar não era aqui na terra, o meu lugar é no céu. Uma religiosidade que só fica pregando isso, céu, 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 por vir, por vir, por vir. Mas, pessoal, a criação foi aonde? Deus gastou 6 dias da agenda dele, completos, para fazer o quê? Aonde? Para criar a terra. E nos colocou nessa terra com uma bênção que não vai acabar nunca, que é o qual? Multiplicai, enchei a terra, dominai a terra. Tudo aquilo que deturpa a criação não vem de Deus. Eu dei alguns exemplos aqui que estão presentes basicamente nas mídias. Fortemente hoje nisso aqui, nessa mini tela, nessa mini televisão. Mas tudo aquilo que deturpa a criação não vem de Deus. Porque Deus fez e falou, é bom. Ele viu que era bom. E vejam como o princípio da excelência ele é fundamental. Vou fazer meu trabalho, eu preciso fazer. Ter certeza que estou usando os melhores métodos. E fazer, e depois de fazer, eu preciso conferir para ver se está bem feito, para ver se está certo. Ao final, eu preciso olhar para o meu trabalho e falar, está. Por isso que eu listei as mentiras lá no começo.
que principalmente no Brasil, a mentalidade que nós temos é uma mentalidade mentirosa, que diz que o trabalhador é vítima, que diz que o trabalho é repetição e etc. Então, terceiro ponto desse fundamento da dinâmica da criação. Viu Deus que era bom. E isso aparece por 6 vezes. 6 vezes. Uma para cada dia. Ao final do dia, viu Deus que era bom. Eu vou repetir isso várias vezes, porque é importante você ter isso em mente. O Senhor criou e ele viu que era bom. Ele ficou satisfeito, ele gostou. Então, nós precisamos entender a criação tem ainda hoje um papel fundamental no nosso relacionamento com Deus, porque ele olhou para a terra e viu que era bom. Aquilo que ele fez é bom. Quando nós fazemos algo, nós gostamos de ser elogiados, né? Quando eu estava no seminário, eu lembro que teve um professor que ensinou assim: olha, o ser humano ele precisa ser amado por aquilo que ele é e por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele também faz bem feito. O Senhor também gosta de fazer as coisas bem feitas e ser elogiado por isso. Por isso que os salmistas elogiam a criação. O Senhor gosta, ele viu que é bom. Ponto 3, então. Deus viu que era bom. E isso aparece por 6 vezes. Ponto 4. Sua obra que fizera. Diz os versículos finais. Deus descansou da sua obra que fizera. Como Criador fizera. Preste atenção nisso. Sua obra que fizera. Como Criador fizera. A criação é obra. Obra das mãos de Deus. Para mim, quando eu falo de obra, é muito comum visualizar o canteiro de obras. O Márcio provavelmente também. Fala em obra, a gente enxerga canteiro de obra, a gente enxerga betoneira, a gente enxerga a peãozada, a gente enxerga capacete, a gente enxerga aquela bagunça. Obra é um ambiente caótico. Obra. A terra, tudo que tem na terra, todos nós somos obra do Criador, obra do Pai Celestial. A Thaís falou na abertura, para que nós não tivéssemos hoje nenhuma leitura religiosa. E eu pensei, rapaz, é bem isso. Nossa mensagem de hoje ela é extremamente na contramão de qualquer tipo de religiosidade. Nós até agora estamos falando da criação. E quando eu falo criação, eu estou falando da terra, onde nós habitamos, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos. Tudo isso é obra do Criador. Ele criou tudo isso. Ele fez tudo isso. Ele achou que isso tudo é muito bom. E agora eu quero convidar vocês para que nós tenhamos um choque. Um choque. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Para eu entender negócios como missão, para eu entender minha vocação profissional como missão, para eu entender que minha empresa tem uma missão e que essa missão é uma missão do reino, eu preciso de um choque. Essa palavra, o senhor já está me dando ela faz mais ou menos um mês. Um mês. E eu ia ministrar ela ontem. Mas eu não estava em paz. Eu falei, essa palavra não é para o domingo. E aí as coisas aconteceram da forma como aconteceram. E eu entrei na escala de hoje. E eu falei, agora sim, essa palavra está no lugar certo. Negócios como missão. O pulo do gato, a mudança de chave está no seguinte: eu preciso entender qual é a relação do meu trabalho com a criação. Eu vou repetir mais uma vez. Para eu entender meu negócio como missão, eu preciso entender qual é a relação dele, do meu trabalho, da minha empresa, da minha formação com a criação. E eu vou dizer que isso aconteceu num dia que Sarina e eu saímos para jantar, numa sexta-feira, cumprindo as tarefas do Aliançados, Thaís. Saímos para jantar. E aí a gente estava ali conversando tal, aquelas coisas que Deus faz, né?
aquele relâmpago, que de repente vem bum, na cabeça, assim, pum, fiz bem assim. E fiquei olhando assim para o restaurante e falei, caraca! Explodiu a cabeça. E o Senhor me mostrou cada pessoa que estava, cada prato de comida, cada carro que estava na rua, cada prédio que eu enxergava pela janela, cada detalhe de arquitetura daquele restaurante, cada decoração. E falou assim para mim: eu vi o Deus que era bom. Eu olho para cada um e vejo que é bom. Uau! Eu olhava para cada pessoa, cada etnia, cada cor, cada roupa, cada cultura, cada família diferente da minha. E ele falava: é bom, aos meus olhos, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E foi explodindo assim: isso é bom, 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 bom. Caraca! Nunca imaginei uma experiência espiritual tão terrena como essa. E eu falei, passarinho, explodiu uma chave na minha cabeça agora. É essa chave que eu estou trazendo para nós hoje. O pulo do gato, a mudança de chave, é eu entender como o meu negócio se relaciona com a criação. Quem quiser anotar, comece a anotar. Ponto número 1. Desenvolver a criação. Melhorar ela. Você quer prosperar com a tua empresa? Você quer prosperar com o seu trabalho? Tenha isso em mente. Só vai prosperar se melhorar a criação. Nós listamos aqui no começo todas as atividades que nós desempenhamos. Todas aqui, sem exceção, melhor a criação de Deus. Vou falar da nossa realidade aqui, tá? Vou falar da nossa profissão. Nós vendemos casas, nós vendemos residências. Podem ser apartamentos, pode ser uma casa térrea, pode ser uma casa no condomínio, pode ser uma casa na rua. Nós vendemos casas, habitação. Como que começou a habitação? Isso está lá no livrinho de quem estuda para ser corretor imobiliário. A primeira casa que existiu foi uma caverna. Olha que top. Imagina que legal. Olha, essa caverna aqui, ela tem vista para o mato. Essa caverna aqui, ela tem vista para a montanha. Essa caverna aqui, ela dispõe de 2, 3 ambientes. Não, essa caverna aqui é uma caverna, minha casa, minha vida, ela é mais compacta. Ela tem apenas um ambiente para você e sua família. Imagina que engraçado os homens da caverna vendendo caverna, né? A primeira casa que existiu foi uma caverna. E agora olhem para o que existe de casa. A indústria da construção civil melhorou a criação? Gera emprego pra caramba? É uma das principais engrenagens de uma nação econômica? É barato comprar imóvel? Não. O construtor faz dinheiro quando ele vende uma casa? O corretor de imóveis faz dinheiro quando faz um bom negócio? As empresas que vendem ferramentas bem baratinho? Não, é caro. Todos os insumos da construção civil são pesados. Quem construiu aqui sabe como é que é construir. Não é barato. A cadeia de empregos e de trabalho que a construção civil gera é absurda. E por que eu estou falando isso? Porque ele só faz uma coisa, só tem um propósito, que é o quê? Melhorar a criação. Melhorar a criação. Eu olho aqui pela nossa janela, eu enxergo casas, enxergo apartamentos, enxergo ruas, enxergo iluminação pública, eu enxergo abastecimento de água, eu enxergo mercado, eu enxergo lojas. E o Senhor falou assim para mim: tudo isso aí fez o quê com a minha criação? Melhorou ela. As massas que a Cibele faz melhoram a criação, porque alimentam a criação e alimentam muito bem, com sabor. A Dani, que trabalha na área da saúde, melhora a criação. A ciência melhora a criação. O desenvolvimento humano, que muitos aqui trabalham, melhora a criação.
Quando eu vendo móveis, eu melhoro a criação. Quando eu vendo automóveis, eu melhoro a criação. Tudo melhora a criação. Para eu ir do ponto A para o ponto B, antes eu tinha que ir a pé. Como é que Jesus e os discípulos andavam? Andavam a pé, não era todo mundo que tinha cavalo. Só os romanos tinham cavalo. No máximo arrumavam um burrico. E ainda era coisa de milionário. Eles tinham que andar a pé, ir do ponto A para o ponto B a pé. Hoje a gente pode ir de bicicleta, a gente pode ir de moto, nós podemos ir de carro, nós podemos ir de helicóptero, podemos ir de avião. Hoje, ano da velocidade. Ano passado nós falamos muito disso, ó, ano da velocidade e ano do passaporte. Quem tem passaporte, se prepare. Quem não tem, arrume o passaporte que vai ter muita gente viajando. Olha aí, os nossos apóstolos estavam aonde? Há poucos dias atrás. Deslocamento. Eu melhorei a criação. Lembra que eu falei no começo? Palavra que eu ouvi do Joel J. O dinheiro não está no banco, não. O dinheiro está onde? No problema. Porque qual que é o problema? É melhorar a criação. Você quer prosperar no seu negócio? Melhore a criação. Essa é a primeira chave. Primeiro código. Melhore a criação. Código número 2. Desenvolver a humanidade. Simples. Melhorar a humanidade. Isso é prosperidade. Vocês, meus queridos e queridas que trabalham com mentorias, vocês estão fazendo o quê? Desenvolvendo a humanidade. Vocês, amados e amadas que são professores e professoras, estão melhorando a humanidade. Dani, você que trabalha na área da saúde, a ciência melhora a humanidade. Quantas vidas foram ceifadas por doenças que hoje são curadas assim, ó, com um remedinho simples que a gente compra na farmácia sem receita? Melhorar a humanidade. Você que escreveu o seu trabalho no começo, o seu trabalho, ele melhora a criação ou ele melhora a humanidade? Ou ele faz os dois? Essa é a chave, é melhorar. Ponto 3. Amar a criação como o Pai Criador a ama. Ponto 3. Amar a criação. Se eu amo a criação, se eu amo a terra, se eu amo a humanidade, o meu trabalho nunca mais vai ser o mesmo. Eu nunca mais vou olhar para o meu cliente apenas como... Eu nunca mais vou olhar para o meu aluno, para o meu cliente, como uma cédula de dinheiro. Nunca mais, porque eu vou olhar para ele com o amor que o pai olha para mim. E vou falar mais uma coisa. Eu ia dizer para quem trabalha com venda, mas não, todos trabalham com venda. Todo mundo aqui vende o seu produto ou o seu serviço de alguma forma. Seja vendendo hora, ou seja vendendo o produto, ou o trabalho, ou o seu serviço de alguma forma. Quando eu enxergo que eu preciso amar a criação, eu me desbloqueio para vender. Tem muita gente que fala, eu não sei vender. Venda não é comigo, não. Venda é só para vendedor, venda é só para cara que fala, igual o Juliano fala. É só para quem é falastrão. Não. Todo mundo vende. Eu gosto muito de um cara chamado Flávio Augusto, da Geração de Valor, e ele fala muito isso. Ele fala, olha, tem muito engenheiro formado que precisa complementar a renda trabalhando de Uber porque não sabe se vender. Vender a si mesmo, vender seu trabalho. Olha, tem muito advogado que está faturando como se fosse um estagiário porque não sabe se vender. Tem muito médico, tem muita médica que precisa dar plantão igual doido porque não sabe se vender. Todo mundo tem que se vender. Todo mundo tem que saber vender a si mesmo. Estão me entendendo? E o bloqueio, ele está exatamente aí. A raiz da venda está bem aí. Porque eu acho que quando eu estou vendendo, eu estou empurrando algo para alguém, empurrando goela abaixo do outro, negativo. Você está vendendo algo para melhorar a criação, melhorar a vida do seu cliente, melhorar a criação que o pai deixou para nós cuidarmos. Se vocês entenderem isso, vocês nunca mais terão dificuldade em vender nada. Lembra que eu falei no começo? Existe um DNA espiritual que está aqui, ó, está na criação. Ele é espiritual, mas está em nós. Aliás, nós, seres humanos, somos os únicos da criação que nós fazemos o elo entre a terra e o céu, tá?
Os cachorrinhos, os gatinhos, os cavalinhos, as árvores, as águas, eles são só 100% terra. Os anjos lá no céu, eles são 100% espírito. Nós somos o único elo entre a criação e os céus. Estão entendendo? Porque nós temos aqui tanto a matéria como o espírito. Então entendam, está no nosso DNA melhorar a criação. Todas as vezes que você precisar promover o seu produto, promover o seu serviço, todas as vezes que você precisar vender a sua competência, a sua qualidade, a sua entrega, faça de coração, sabendo que você está melhorando a criação, melhorando a humanidade. Nunca mais deixe que isso te bloqueie, porque isso é uma mentira. Você nasceu para vender, porque vender é abençoar. Nunca tire isso, nunca mais tire isso de mim. Bloqueio é uma mentira. Então, número 1, desenvolver a criação. Número 2, desenvolver a humanidade, melhorar ela. Número 3, amar a criação como o Pai Criador a ama. Número 4, servir a criação. Servir a criação. E aí eu vou contar um segredo aqui. Esse é o verdadeiro governo. Isso é governo. Governar não é ser um ditador. Sou um imperador, vou governar, vou subjugar todo mundo. Não é nada disso. Qual foi a essência que Jesus nos ensinou? Ele falou, maior é o que serve. Maior é o que serve. E ele disse para os discípulos, e entre nós, eu sou o que serve. Ele perguntou, quem é maior? Quem está à mesa ou quem está servindo? É o que está sendo servido ou é o que está servindo? Os discípulos disseram, claro, maior é o que está sentado, poxa, maior é o que está sendo servido. Jesus falou, não, no reino é diferente, maior é o que serve. E no meio de nós, eu sou o que serve. Esse é o código. Essa é a chave. Servir a criação. E amar essa criação, servindo. Você já tinha pensado que o teu trabalho serve a criação? Nós estamos aqui para servir. Servir. Como diz, o slogan da polícia, servir e proteger, né? Nós estamos aqui para servir. Mas, Juliano, você está me falando que você vai servir a humanidade e a criação vendendo um imóvel de 2 milhões de reais? Que conversa é essa, Juliano? Eu sirvo a humanidade vendendo um imóvel que vai melhorar a vida daquela família, que vai abençoar a vida de quem precisa vender, que vai resolver um inventário que precisa ser distribuído. Às vezes tem uma família lá que precisa de liquidez. E como é que vai ter liquidez com imóvel no Brasil? Quase nunca tem crédito imobiliário sobrando. Estão entendendo? Eu preciso desbloquear o meu entendimento. Nós precisamos desbloquear nosso entendimento. O teu trabalho abençoa as famílias. O teu trabalho serve a humanidade. O teu trabalho melhora a humanidade. Eu preciso entender que eu preciso servir a criação. Quando eu estava lá no restaurante com a Salina, foi exatamente isso que Deus me falou. Tá vendo cada um aqui? Cada um que você ficou julgando, fazendo piadinha na tua cabeça? Tá vendo eles? Eu amo cada um. E mandei meu filho à terra para amar e servir a cada um. E você também hoje, meu filho, minha filha, ame a cada um. E mostre esse amor através do teu trabalho. Uau! Que maluquice! No reino, o maior é o que serve. Governo é servir. Ponto número 5. E aqui foi um negócio que, olha, quase rachou minha cabeça no meio, Thaís. Você que teve a visão da minha cabeça abrindo.
Ponto número 5, sucessão. Estou vendo as sobrancelhas se arregalando. Sucessão. Eu tenho um amigo que trabalha aqui, a Thaís até conhece ele, é o Fábio. Ele trabalha com sucessão no agro. Ele ensina as famílias de agricultores a prepararem a sucessão familiar, porque na maior parte dos casos é o pai que é o agricultor, e daí ele tem lá 2, 3 filhos, e a coisa vai andando, vai andando, vai andando, e de maneira assim muito, assim, muito grossa, muito firme, aquela coisa assim de interior, sabe? E não existe sucessão e muitas vezes as empresas acabam falindo por causa da falta de sucessão. Isso não é por acaso. Isso não é coisa apenas de empresa. Nós temos batido na tecla de que temos a identidade de filhas e filhos, correto? Somos filhos e filhas amados do Pai. O ponto número 5, a chave número 5 que o Senhor me deu foi um choque, porque ele me falou assim: meu filho, eu criei a terra em 6 dias, descansei no 7º e passei a bola adiante. Quem faz a gestão da criação hoje são vocês, meus filhos. Vocês hoje entram na linha da sucessão. Juliano, que maluquice é essa, cara? Multiplicai, sujeitai, dominai. Eu preciso entender que o meu trabalho, o trabalho que Deus me deu, a vocação que Deus me deu, a empresa que Deus me deu, ou as empresas que Deus me deu, como o caso de muitos aqui, se tratam de sucessão. O Senhor passou o bastão para nós. É tempo de assumirmos essa posição de filhas e filhos que governam. Governam através do serviço. Entendendo que hoje nós somos sucessores, sim. Nós estamos na linha de sucessão. Filhos que dão sequência à obra criadora do Pai. Thaís falou muito bem no começo. Zero religião hoje. Zero religiosidade. Choca, incomoda, cutuca, tira da zona de conforto, sim, porque nós estamos quebrando mentiras. Nós estamos cutucando lá no fundo do nosso entendimento. Somos sucessores. Nós não vamos tomar no trono de Deus, nunca. Não é isso. Não é pensamento de Lúcifer. Ao contrário. Estamos aqui para servir a criação, dando sequência à obra criadora. Lá no começo, era só grama, era só terra, era só rocha. A primeira casa vendida foi uma caverna. Hoje, melhorando a criação, nós falamos de casas, lindas casas na rua, chácaras, prédios, condomínios horizontais, condomínios verticais, melhorando a criação dia após dia, melhorando a humanidade dia após dia. Estou usando o meu exemplo, porque me é próprio, mas você pode aplicar tudo que eu estou falando ao seu trabalho. Olhe para a história da tua profissão, olhe para a história do teu trabalho, olhe para a história do monte da sociedade em que você está, como ele se desenvolveu ao longo dos anos e como se desenvolve. Não vou nem falar da área de tecnologia, o Alex aqui, por exemplo, nosso mestre na área de tecnologia, ele detona. Se a gente voltar 10 anos no tempo, nossa mãe, quanta diferença. Tecnologia melhora a vida, melhora a criação. Olha a nossa reunião de hoje, como é que ela está se dando. Até 2019 isso era impensável. Uma igreja que se reúne online. Imagina, estamos melhorando a criação. Cadê as nossas irmãs de fora do Brasil? Ó, a Priscila. Como é que a gente ia estar conversando dessa forma? Se não fosse a tecnologia que melhora a criação? Ponto número 5, portanto, é sucessão. Assuma o seu lugar
de filho na linha de sucessão e governe através da tua profissão, governe através daquilo que Deus pôs na tua mão, do talento que Ele te deu, e sirva a criação, ame a criação através do teu trabalho. Você quer prosperar? Esse é o segredo. Esse é o segredo. O propósito divino para o trabalho é servir a criação. Qualquer coisa que saia disso é mentira. O propósito divino para o trabalho é servir a criação. Como é que eu posso, então, melhorar a minha empresa? Como é que eu posso, então, melhorar a minha entrega? Como é que eu posso melhorar o meu trabalho? Como é que eu posso melhorar a minha vocação, a minha profissão, a minha formação? Como é que eu posso melhorar isso? A terceira e última fase da nossa mensagem de hoje fala exatamente disso. Vou usar uma palavra que é comum para quem vende produto digital, tá? O método divino para prosperar no trabalho. O método divino para prosperar no trabalho. Como é que é isso, Juliano? Nós acabamos de ler, né? Na primeira fase, nós vimos como que é a dinâmica da criação. Na segunda, nós entendemos qual que é a chave para entender como o meu negócio se torna uma missão. E a terceira fase da nossa mensagem fala sobre o método divino para prosperar no trabalho. É simples. Vocês perceberam que na criação, no poema do Gênesis, primeiro Deus fala e depois ele faz? Primeiro ele fala, depois ele faz. Método divino, ponto 1, criativo. Criação. Permita-se ser criativo no seu trabalho. Mas, Juliano, eu ainda não tenho minha empresa. Eu ainda estou trabalhando como CLT. Eu estou dentro de um ecossistema de uma empresa. Permita-se ser criativo. O smartphone, que a gente fala tanto, ele foi inventado por alguém, passou na cabeça de alguém. O Zoom, essa ferramenta que nós estamos usando hoje, passou pela cabeça de alguém. Alguém teve que inventar. O caderno, a agenda, o lápis, a caneta, tudo foi inventado. O marcador de texto, o separador de texto, tudo foi inventado. A Bic 4 cores, que a Dani Tescari está usando, é isso, Dani? É uma Bic 4 cores? Olha aí, eu adoro a Bic 4 cores. Foi inventada, pô. A melhor caneta do mundo é a Bic. Foi inventada. A Gillette para fazer barba foi inventada por um viajante. Tudo foi inventado. Você quer prosperar no seu trabalho, na tua empresa, na tua profissão? Ponto número 1, permita-se ser criativo. E aonde eu vou buscar a criatividade, Juliano? Na fonte. Dobre os joelhos e ore. Fale, Senhor. O Senhor é a fonte. O Senhor é a maior potência criadora do universo. Me permita dar sequência à sua obra criadora. Me dá criatividade, me dê criatividade. Eu quero ousar sendo criativo, Senhor. Sarina, outro dia, me permita usar teu testemunho, Sarina, outro dia, foi totalmente disruptiva no atendimento dela para um casal que está procurando uma casa para morar, um apartamento, enfim. Ela estava aqui em casa fazendo um bolo de maçã, ela pegou o celular e gravou, ela tirou uma foto, aliás, do bolo de maçã que ela estava fazendo e mandou para a cliente e falou assim, olha aqui, o negócio é o seguinte, hoje à tarde eu quero conversar com vocês e já estou preparando um bolo de maçã para a gente conversar. E mandou a foto. Criativa, assim, ó. Ela contou isso lá na mesa dos corretores, a galera ficou assim, de olho regalado, orelha em pé. Como assim? Nossa, que doideira! Disruptiva, criativa. Quer prosperar na sua empresa? Quer prosperar no seu ambiente de trabalho? Quer prosperar no seu negócio? Permita-se
estar na linha de sucessão e ser como o nosso Deus. Seja criativo, seja criativa. Lembra que eu falei no começo, o dinheiro não está no banco, não. O dinheiro está no... Quanto mais problema você resolver, mais recompensa você vai ter. Permita-se ser criativo. Como é que eu consigo isso? Conexão com o Pai, altar secreto. Interceda pelo teu trabalho. Ore pelo teu trabalho, interceda pelos seus clientes, interceda pela tua empresa, interceda pela empresa que você trabalha. E o Senhor vai te honrar, Ele vai te mandar ideias criativas. E é o seguinte, quando Ele mandar, não duvide. Aceite, receba e põe em prática. Primeiro Deus pensou, daí Ele falou e daí Ele fez. Sejam criativos. Ponto número 2. Qual é o ponto número 2 do método divino para prosperar? Decrete. Fale. 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 Não guarde só na tua cabeça, põe para fora. Fale. Faça decretos proféticos com fé. Juliano, isso é papo de maluco? É nada. Eu pego aqui para você ver. Eu pego o Quem Pensa Enriquece do Napoleão Hill, ele fala isso na linguagem dele, mas ele fala. Eu pego Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Ele fala isso do jeito dele. Faça decretos proféticos. Se você dobrou o joelho, se você orou, se você intercedeu, se Deus te deu uma solução, decrete isso, proclame isso. Use isso como um decreto profético. Fale. Fale para você ouvir. Fale para os anjos ouvirem, para as trevas ouvirem, para a criação ouvir. Fale. Quer prosperar? Quer fazer uso da bênção que Deus já te deu de multiplicação? Que já está no nosso DNA espiritual? Seja criativo e faça decretos e fale. Use os decretos. Não é só para os profetas fazerem, não. É para todos nós. Faça decretos proféticos. Abençoe a tua empresa, abençoe seus clientes, abençoe o seu dia, abençoe a tua semana. Ponto número 3 do método divino para prosperar na sua empresa. Mãos à obra. Arregace as mangas e mãos à obra. Não tenha medo do trabalho. Se precisar trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite, vai com tudo. Se precisar trabalhar no sábado o dia inteiro, vai com tudo. Descanse no 7º dia. Mas os 6 que tem para trabalhar, trabalhe sem dó. Arregace as mangas e mãos à obra. Muitos têm bloqueios. Consegue trabalhar para os outros, mas não consegue trabalhar para si. Não deixe isso acontecer. É uma crença limitante. Você é um herdeiro. Você está na linha de sucessão para governar na criação. Mãos à obra. Se o Senhor te deu a visão, vai lá e execute. Execute. Vai lá e, ó, sem dó. No meu caso, sou a careca. Vai com tudo. Disse Deus, haja luz. Ele foi lá e fez. Disse Deus, haja terra. Ele foi lá e fez. Disse Deus, haja o homem e a mulher. Ele foi lá e fez. Ele botou as mãos dele à obra. Não tenha freios para trabalhar. Se você ama a criação da forma como o Pai ama, se você ama a humanidade da forma como o Pai ama, você vai servir a humanidade da forma como ele serviu. E enviou seu Filho unigênito para servir a criação. Se você tem esse motor por trás, você vai arrebentar e trabalhar. E aí não tem jeito, mano. Não tem o que resista. A palavra de hoje, ela nos traz a essência, o fundamento para nós arrebentarmos de vez, prosperando, crescendo, multiplicando. Perceberam que a gente pouco falou de dinheiro hoje? O dinheiro é só consequência.
ele é importante, ele é energia, ele é moeda de troca. Mas perceberam como pouco a gente falou, porque a essência é servir, é amar. Quando desbloqueia isso, meu, sai da frente, sai de baixo, já era. Método divino para prosperar no trabalho, portanto, ponto 1, permitir-se ser criativo. Ponto 2, fazer decretos proféticos com fé. Ponto 3, mãos à obra. Mãos à obra. Porque o trabalho, o teu trabalho, ele já é abençoado. Já foi abençoado lá atrás, lá na criação. Você já tem a bênção. Lembra que eu falei, você só precisa pedir essa bênção todo dia porque você precisa entender, porque eu preciso entender que eu dependo dele. Mas a bênção ele já nos deu lá atrás. Já está no DNA. Já foi abençoado. Só vai agora, só vai. Esse mês, está quase acabando o mês de Iá. É o mês de transformar a mentalidade de escravo para governante. O propósito dessa palavra de hoje é esse. Transformar a nossa mentalidade para a mentalidade de governança. Que em nome de Jesus, todas as mentiras que estavam na nossa mente caiam por terra. É tempo de prosperar. É tempo de avançar sobre a terra, de governar. E como que nós vamos fazer isso? Amando a criação, servindo ela. Sem bloqueio. É tempo, para finalizar, é tempo de entendermos que existe uma cultura do trabalho no reino de Deus. É tempo de entendermos que existe uma cultura do trabalho no reino de Deus. E no começo eu fiz a pergunta: como? Como que eu posso entender o meu trabalho como missão? Agora eu entendo. Eu preciso olhar para a criação, entender que Deus ama a criação, que essa criação é obra das mãos dele e que agora o legado de continuar a criação, melhorando ela, abençoando ela, servindo ela, é dos filhos dele. E eu sou um desses filhos. E nós somos esses filhos. É tempo, então, de nós entendermos que é hora de romper com o passado, romper com métodos antigos e servir a criação com amor. A cultura do trabalho no reino é a cultura do servir. Ontem, eu falei algo durante o culto e eu vou repetir agora. Como que nós podemos selar essa palavra? Como que nós podemos firmar essa mensagem? Como que nós podemos virar a chave? Como que nós podemos sinalizar para nós mesmos que nós estamos mudando de nível, subindo de nível, passando para a próxima fase, tomando uma decisão? Eu espero que a oração de todos nós nessa noite seja a seguinte: Senhor, tira da minha mente tudo que é bloqueio, tudo que é mentira, e me faça enxergar a tua criação da forma como o Senhor a enxerga. Tem uma palavra lá em Apocalipse 3 que ela tem tudo a ver com essa mensagem de hoje, e foi uma palavra que eu trouxe, inclusive, no mês passado, aqui também, no Negócios como Missão. E é aquela palavra onde Jesus fala para as 7 igrejas da Ásia, e fala para a 7ª igreja, ele fala assim: conheço as tuas obras, eu sei que não és nem frio nem quente. Hoje, quando eu olho para a palavra obras, o meu entendimento é outro. Porque a obra do Criador foi a terra, foi a criação, foi a humanidade. Hoje a minha obra tem que ser o quê? Melhorar a criação, melhorar a humanidade. Então, que em nome de Jesus a nossa obra seja quente aos olhos do Senhor. Que a nossa entrega no trabalho seja quente aos olhos do Senhor.
Então, nesse momento, eu te convido, além de refletir, além de orar, fazendo uma entrega pessoal agora, eu te convido a fazer também uma oferta. Eu te convido também agora a fazer a entrega dos seus dízimos, a entrega das suas primícias, a entrega das suas ofertas. A Di já colocou para nós aqui a chave Pix. Eu te convido a fazer isso agora, porque cada vez que nós dizimamos, cada vez que nós primiciamos, cada vez que nós ofertamos, nós estamos dizendo: o meu governo, o governo que está sobre mim, não é o governo de mal, não é o governo do orgulho. Eu estou aqui para ser. E conforme o meu trabalho prospera, eu vou crescer também. Conforme a minha empresa prospera, eu vou crescer. Conforme eu sirvo, conforme eu resolvo problemas, eu avanço, eu cresço. E o dinheiro é consequência. Cada vez que eu resolvo um problema, eu recebo uma recompensa. Essa recompensa vem na forma de dinheiro. Então, agora, eu te convido para que nós possamos fazer uma oração de encerramento. E durante essa oração, aproveite para deixar aqui hoje o selo sobre essa palavra. Entregue seus dízimos, entregue as suas primícias, entregue as suas ofertas. Eu vou convidar a Mirela para fazer essa oração de encerramento. E daí, ao final da oração, devolvo a palavra para a Thaís. Amém. Senhor, que neste momento, Pai, nós possamos colocar diante do Senhor os nossos projetos, os nossos sonhos, aquilo que o Senhor tem nos confiado nesse tempo, Pai. Que nós possamos selar, meu Deus, com uma oferta. A oferta que o Senhor colocar no nosso coração, sem questionamentos, sem dúvidas, mas sim com fé, com ousadia, para romper e sair do lugar onde nós estamos, para avançar no reino, Pai. Senhor, abençoa cada um, meu Deus, dos teus filhos que ficaram aqui até essa hora, Pai. Cada um venha a ser recompensado, Pai. Que cada semente lançada, meu Deus, nesse solo aqui hoje, solo fértil, assim como nosso apóstolo João sempre diz, que ela possa ser colhida a 800 por um, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nenhuma semente volte vazia, mas sim volte multiplicada 800 vezes, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada um, meu Deus, dos teus filhos venha estar aqui amanhã, quarta, encerrando, Pai, esse ciclo de primícia de entrega ao Senhor. E também, Pai, se encorajando a convidar pessoas que veio ao seu coração, à sua mente, meu Deus, nesse tempo de ministração aqui, Pai, para que a gente possa avançar e levar o entendimento de negócios como missão, negócios como propósito para outras pessoas, assim expandindo o reino, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Quem é que foi impactado com a palavra? Palavra muito, muito abençoada mesmo. Amados, amanhã nós estamos aqui novamente às 22 horas e eu quero encorajar você a ser um multiplicador e trazer mais alguém amanhã, que você possa multiplicar e trazer mais pessoas amanhã para esse movimento, para que mais pessoas também possam ser alcançadas e abençoadas. Amém? Deus abençoe todos vocês. Eu oro agora para que o Senhor renove vocês durante o sono, que venha sobre vocês o sono de Adão, o sono restaurador, renovador, que vocês possam deitar, descansar, e que o Senhor possa falar ao coração de vocês durante esta noite, que amanhã vocês possam acordar revigorados, fortalecidos e renovados, em nome de Jesus. Amém? Espero vocês aqui amanhã às 22 horas e multiplique, traga mais alguém. Amém? Beijo. Deus abençoe vocês. Bom descanso.
Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me canso